Combustíveis. Características dos combustíveis em diferentes estados: sólido, líquido e gasoso. Como mencionado anteriormente, o combustível refere-se a qualquer material capaz de queimar, possuindo a propriedade de alimentar a combustão, apresentando-se nos estados sólido, líquido ou gasoso. Combustíveis sólidos. Os combustíveis sólidos, como o papel, madeira e cereais, têm como principal característica a queima tanto em superfície quanto em profundidade, deixando resíduos. A maioria libera gases e vapores inflamáveis quando expostos a temperaturas elevadas, um processo conhecido como pirólise. Esses gases reagem com o oxigênio e queimam durante a combustão. Em casos como a parafina, o material se torna líquido, depois vaporiza para, em seguida, queimar. Combustíveis líquidos. Os combustíveis líquidos, como gasolina, etanol e óleo diesel, queimam predominantemente na superfície, não deixando resíduos significativos. Esse comportamento ocorre devido à liberação de gases e vapores mesmo em baixas temperaturas, concentrando-se na superfície do líquido onde a queima ocorre. Combustíveis gasosos. Já os combustíveis gasosos podem ser mais ou menos densos que o ar. Se mais densos, tendem a se concentrar próximo ao solo, dissipando-se apenas com o fluxo de ar, tornando vazamentos em ambientes fechados perigosos. Se menos densos que o ar, tendem a se movimentar ascendente e depositar-se no teto de ambientes fechados. Em ambientes abertos, o risco de vazamentos é menor. Uma característica crucial é a necessidade de estar em uma mistura com o ar, ou seja, em uma relação gás-ar adequada para a queima, considerando que cada gás possui seu próprio limite de inflamabilidade. Pontos e temperaturas importantes dos combustíveis líquidos. Combustíveis, pontos cruciais na prevenção de incêndios. Como já destacado, os combustíveis desempenham um papel crucial no triângulo ou tetraedro do fogo, e, especificamente em termos de prevenção de incêndios, o conhecimento sobre esse elemento é de suma importância. A compreensão do combustível é determinante para a escolha do agente de extinção a ser utilizado no combate ao incêndio. Nesse contexto, é essencial conhecer alguns conceitos fundamentais associados a esse elemento, começando pelos pontos e temperaturas de reação mais significativos. A. Ponto de fulgor. O ponto de fulgor representa a menor temperatura na qual um combustível emite vapores em quantidade suficiente para formar uma mistura com o ar na região imediatamente acima de sua superfície. Essa mistura é capaz de entrar em ignição ao entrar em contato com uma chama, mas não mantém a combustão após a retirada da chama. Em outras palavras, é a temperatura mínima na qual a aplicação de uma chama piloto provoca um lampejo de inflamação dos vapores desprendidos pela amostra. B. Ponto de combustão. O ponto de combustão é a menor temperatura na qual um combustível emite vapores em quantidade suficiente para formar uma mistura com o ar na região imediatamente acima de sua superfície. Essa mistura é capaz de entrar em ignição ao entrar em contato com uma chama e mantém a combustão após a retirada da chama. C. Ponto de ignição, ou ponto de autoignição. O ponto de ignição, também conhecido como ponto de autoignição, refere-se à menor temperatura na qual um combustível emite vapores em quantidade suficiente para formar uma mistura com o ar na região imediatamente acima de sua superfície. Essa mistura é capaz de entrar em ignição quando em contato com o ar, sem a necessidade de uma chama externa, daí o termo autoignição. Em resumo, é a temperatura mínima na qual os gases desprendidos de um combustível se inflamam simplesmente pelo contato com o oxigênio do ar. Ter um conhecimento aprofundado desses pontos e temperaturas é crucial para a gestão eficaz de riscos de incêndio e a seleção adequada de estratégias de prevenção. Considerações importantes sobre o Triângulo do Fogo e o início de incêndios. É relevante salientar que alguns pesquisadores sustentam a visão de que o elemento calor do Triângulo do Fogo pode ser associado ao ponto de fulgor do combustível. Segundo essa interpretação, o Triângulo do Fogo seria composto pelos elementos combustível, comburente, ponto de fulgor ou calor. Este entendimento oferece uma perspectiva enriquecedora, destacando a importância do ponto de fulgor na dinâmica do fogo. Esteja atento a essa abordagem, pois ela acrescenta nuances ao tradicional conceito do Triângulo do Fogo. Adicionalmente, é fundamental observar que um incêndio, caracterizado como um fogo fora de controle, tem início quando, em uma atmosfera com concentração de comburente suficiente, o calor gerado por uma fonte eleva os vapores combustíveis até a temperatura de inflamação, flash point.
Esse processo evolui para a temperatura de combustão, fire point, momento em que a combustão se mantém mesmo na ausência da fonte de ignição. Essa sequência de eventos destaca a complexidade do início e da propagação dos incêndios, reforçando a importância de compreender as interações entre os elementos do fogo para uma gestão eficaz da segurança contra incêndios. Misturas inflamáveis de combustíveis gasosos. Princípios da combustão, limites de inflamabilidade e misturas adequadas. Para que um determinado gás ou vapor inflamável inicie o processo de combustão e, consequentemente, entre em chamas, é crucial garantir uma mistura apropriada de combustível e comburente. Dado que o comburente comumente é o oxigênio do ar atmosférico, cuja proporção é praticamente constante, em torno de 21% em volume, a variável crítica na mistura torna-se a concentração de combustível necessária para a combustão. A mistura adequada para a combustão situa-se entre dois parâmetros essenciais, o limite inferior de inflamabilidade, LI, e o limite superior de inflamabilidade, LSI. O LI representa a mínima concentração de gás que, ao misturar-se com o ar atmosférico, é capaz de iniciar a combustão ao entrar em contato com uma fonte de ignição. Concentrações abaixo do LI não são inflamáveis, indicando uma condição em que há excesso de oxigênio em relação à quantidade de combustível disponível, ou seja, uma mistura pobre em combustível. Por outro lado, o LSI corresponde à máxima concentração de gás que, ao se misturar com o ar atmosférico, é capaz de iniciar a combustão quando exposto a uma fonte de ignição. Concentrações acima do LSI não são combustíveis, indicando uma condição em que há excesso de combustível em relação à quantidade de oxigênio disponível, ou seja, uma mistura rica em combustível. Misturas abaixo do LI e acima do LSI são incapazes de iniciar o processo de combustão, mesmo na presença de uma fonte de ignição constante. A compreensão desses limites de inflamabilidade é essencial para a gestão eficaz da segurança contra incêndios, garantindo uma abordagem segura e controlada na manipulação de substâncias inflamáveis. Obviamente que cada combustível possui seus valores definidos de LI e LSI. O metano tem seu limite inferior 1,4% e seu limite superior tem 7,6%. O propano tem o limite inferior 5% e o limite superior 17%. É crucial observar que, em um exemplo prático, uma mistura de metano com o ar só alcançará propriedades inflamáveis se a concentração de metano no ar estiver entre 1,4% e 7,6%, ou seja, situada entre os limites inferior, LI, e superior, LSI, de inflamabilidade. Concentrações abaixo ou acima desse intervalo não resultarão em uma mistura inflamável, mesmo na presença de uma fonte de ignição. Este entendimento ressalta a importância de conhecer os limites específicos para cada substância inflamável, contribuindo para uma manipulação segura e controlada. É isso aí, concurseiros de plantão. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para receber mais vídeos e compartilhe com seus amigos que está estudando para o Concurso Nacional Unificado.